Olá, tudo bem? Aqui, professor Marcos Mello. Estou aqui para a gente resolver a FUVEST segunda fase. Ontem eu dei uma passada, não sei se você chegou a ver. Eu estava estou com um compromisso aí bastante complexo, uma série de vídeos, uma produção aí, né, um projeto. E então estou fazendo assim meio a conta gotas, mas hoje nós terminamos, certo? Ontem nós resolvemos duas questões, falava sobre o iluminismo, né, as relações com a Revolução Francesa, fizemos a outra sobre as leis de terra e as consequências, né, que o exame pediu para a mão de obra no Brasil. E como disse, vamos então continuar, pretendo terminar as quatro restantes agora, legal? Então, olha, a questão número 3, ela pedia sobre o período Vargas, né? Na verdade, cobria ali, né, praticamente até o golpe militar. Até fiquei feliz porque, não sei se você viu minha live, eu fiz uma live na sexta-feira, a prova ia ser na segunda, e eu apostei aí, né, recomendei, melhor dizendo, que se estudasse, então, o período Vargas, o período militar, né, enfim, a República Populista. Foi justamente esse período que eles pediram, né? Porque não tinha aparecido na primeira fase, é um tema que sempre aparece. E apareceu quase que todo o período. Então, vamos lá. O que pedia a questão? Como você não está com ela na mão, ou se tiver, né, melhor ainda, mas não dá para garantir que todos estejam, eu vou focar mais no tema mais geral e no questionamento, tudo bem? Olha, a primeira falava assim, então, né? Aliás, a questão número 3, a primeira de hoje, mas é a número 3, dizia assim: em 45, 54, 64, né, foram movimentos vitoriosos contra o presidente no país. Então, a interferência militar nesses, né, diferentes momentos da história do Brasil, certo? E a pedia para identificar um partido político de oposição. Pessoal, só identificar, não é para explicar nada. UDN, União Democrática Nacional, era o partido de oposição ao Getúlio, certo? Não pedia aí, só para esclarecer, o PTB era o partido do Getúlio, né? E a UDN, a oposição, tudo bem? Continuando, a B falava identificar duas diferenças entre as crises de 45 e 54. Quer dizer, ambas foram sobre o Getúlio Vargas. 45, houve uma pressão, né, civil conservadora aliada aos militares, uma pressão muito grande para que ele renunciasse. Qual que era o discurso dessa oposição? Que ele era, né, um ditador, o que de fato era, né? O Brasil tinha acabado de voltar, né, as tropas lá do Brasil que tinham lutado lá na Itália, ou seja, né, na luta contra o nazifascismo, e ficaria inconcebível, então, termos uma ditadura de inspiração fascista no país, né? Então foi essa contradição que levou à pressão, como eu disse, civil conservadora, aliada aos militares, à renúncia do presidente. Legal? Bom, continuando, eles pediam. Agora disse 54, né? 54 já é um outro contexto. Vargas foi eleito democraticamente em 51 e criou a Petrobras em 53. Então, basicamente, pessoal, todo esse período populista foi um confronto entre duas visões econômicas. Uma mais nacionalista, simbolizada pelo Getúlio, e a outra mais aberta ao capital estrangeiro. Tá? Então, a Petrobras foi o grande exemplo. Ele criou a Petrobras, como eu disse, em 53, em 54 a pressão chegou num tal nível que o levou ao suicídio, né? Inclusive teve o atentado da Rua Toneleiros contra o Carlos Lacerda, que era seu arqui-inimigo, jornalista, dono do jornal, certo? No Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, então tudo tinha uma repercussão muito maior. Então, né, seria isso, basicamente, tá? Ou seja, um contexto ditatorial, certo? E outro, um contexto mais democrático. Tudo bem? Vamos continuar? A C diz assim, olha, caracterize uma medida econômica e agora vai, né, cobrar outro bloco, tá? Caracterizar uma medida econômica que teria contribuído para as crises de 54 e 64. Então, aí, como eu disse, você teria que retomar a ideia, né, das críticas a esse nacionalismo, havia também um processo inflacionário em marcha, e em 64 o presidente era o João Goulart, ele era considerado um herdeiro, né, politicamente falando, do Vargas, nacionalista,
né, propôs uma reforma, tá? Essa reforma, a gente não tinha nada de socialismo, mas dentro daquele contexto, né, da Guerra Fria, ele foi acusado de comunista e houve então um golpe militar que o depois, né, em 64. Então, veja, eles cobraram, né, primeiro um intervalinho ali do Vargas e depois um período, compararam esse segundo governo Vargas com o período ditatorial. Legal? Pessoal, essa foi a questão, então, como eu já disse, de número 3, tá? Eu volto aqui na sequência para a gente falar sobre, então, as outras, né, questões, beleza? Até daqui a pouco, hein?